Olá! Neste vídeo abordaremos o assunto de radiciação. Este vídeo será dividido em duas partes. Na primeira parte, abordaremos o conceito geral sobre radiciação. E na segunda parte do vídeo, abordaremos suas propriedades e alguns exemplos aplicados nas propriedades. Vamos para o vídeo? Radiciação é a forma de conhecermos a raiz de um determinado número, sendo um tipo de representação de expoentes fracionários. Para entender radiciação, é necessário entender também potenciação, que é o inverso da radiciação. Definição de radiciação. Seja A um número real não negativo e n um número natural, com n maior ou igual a 1, chamamos de raiz enésima de A, se e somente se o número real x não negativo elevado a um expoente n resulta em A, tal que x elevado a n é igual a A. Para representarmos radicais, utilizamos o símbolo de raiz, chamamos de radical. Desta forma, o n é chamado de índice da raiz. A é o radicando e B a raiz. Leia-se, raiz enésima de A é igual a B. No primeiro exemplo, temos raiz cúbica de 27. Raiz cúbica de 27 é igual a 3, pois 3 ao cubo é igual a 27. No segundo exemplo, raiz quadrada de 16 é igual a 4, pois 4 ao quadrado é igual a 16. No terceiro exemplo, apresenta qual é o número que multiplicado por si 3 vezes é igual a 8. Precisamos então procurar um número que ao cubo resulta em 8, isto é, esse número é 2, pois 2 ao cubo é igual a 8. No quarto exemplo, raiz quadrada de 81 é igual a 3, pois 3 elevado à quarta potência é igual a 81. No quinto exemplo, temos que a raiz quinta de 0 é igual a 0, pois 0 elevado à quinta potência é igual a 0. A raiz quadrada de um número A é B. Quando elevamos B ao expoente 2, encontramos A. Da mesma forma que a raiz quadrada, a raiz cúbica de um número A é B. Quando elevamos B ao expoente 3, temos A. De modo geral, devemos nos perguntar qual é o número elevado ao índice da raiz que resulta o radicando, ou seja, radiciação é o inverso da potenciação. Cálculo de raiz quadrada de um quadrado perfeito. Raiz quadrada de A ao quadrado é igual a A. No primeiro exemplo, temos raiz quadrada de menos 5. Observe que o menos 5 está ao quadrado, e cortando o quadrado com a raiz, a resposta será módulo de menos 5, pois menos 5 ao quadrado é igual a 25, e raiz de 25 é igual a 5. Vejamos um exemplo passo a passo. Raiz quadrada de menos 6 ao quadrado é igual a raiz quadrada de menos 6 vezes menos 6. Efetuando a multiplicação, temos menos vezes menos é igual a mais, ou seja, sinal positivo. 6 vezes 6 é igual a 36. Logo, isso resulta em raiz quadrada de 36. E raiz quadrada de 36 é igual a 6. Logo, raiz quadrada de menos 6 ao quadrado é igual a módulo de menos 6, que é igual a 6. A raiz quadrada de um número x é um número único e não negativo, que quando multiplicado por si próprio se iguala a x. Por isso, na resolução comum, obtemos apenas valores positivos como resposta. E por isso aplicamos o módulo ao radicando quando efetuamos a simplificação do expoente com o índice da raiz. Raiz cúbica de 8 é igual a 2, pois 2 elevado ao cubo é igual a 8. Raiz cúbica de menos 8 é igual a menos 2, pois menos 2 elevado ao cubo é igual a menos 8. Toda base negativa elevada ao expoente ímpar, o resultado sempre será negativo. Raiz sétima de 1 é igual a 1, pois 1 elevado à sétima potência é igual a 1. Raiz sétima de menos 1 é igual a menos 1, pois menos 1 elevado à sétima potência é igual a menos 1. Toda base negativa elevado a um expoente ímpar, o resultado sempre será negativo. Quando o índice de uma raiz é ímpar e o radicando é positivo, a raiz é positiva. Quando o índice de uma raiz é ímpar e o radicando é negativo, a raiz é negativa. A primeira propriedade
diz que a raiz enésima de um número elevado à enésima potência é o próprio número. Em outras palavras, essa propriedade trata das raízes em que o índice do radical é igual ao expoente do radicando. Observe. Raiz cúbica de 27 pode ser escrita como raiz cúbica de 3 elevado ao cubo, porque 3 elevado ao cubo é igual a 27. Então, por propriedade, isso resulta em 3. No exemplo B, temos raiz oitava de 256. Fatorando o 256, obtemos 2 elevado à oitava potência. Então, podemos reescrever da seguinte forma: raiz oitava de 2 elevado à oitava potência. Observe que os índices são iguais, então podemos cancelar, resultando em 2. Logo, raiz n de a elevado a n é igual a A se n é ímpar, e módulo de A se n é par. A segunda propriedade permite que o índice do radicando e o expoente do radicando seja multiplicado ou dividido pelo mesmo número. Se a ideia for multiplicar os cálculos e ambos forem múltiplos do mesmo número, basta dividi-los por esse número. Observe. No exemplo A, temos raiz cúbica de 56 ao quadrado. Multiplicando os índices por 4, obtemos raiz 12 de 56 elevado à quarta potência. No exemplo B, é apresentado a raiz 16 de 256. Fatorando o 256, obtemos 2 elevado à oitava. Aplicando a propriedade, podemos dividir ambos os expoentes por 8, resultando em raiz quadrada de 2. Logo, podemos generalizar da seguinte forma: raiz de n vezes p de a elevado a m vezes p. A segunda propriedade é válida desde que n, p e q sejam números naturais maiores que 1 e que q seja divisor de n e p. A terceira propriedade possui um caminho de ida e um caminho de volta. No caminho de ida, é possível decompor um número em fatores quaisquer ou primos, dependendo da situação, e reescrever uma raiz única como produto das raízes dos fatores. Este caso é o mais utilizado na simplificação de radicais. No exemplo A, temos raiz quadrada de 32. Podemos escrever o 32 como produto de 16 vezes 2. Aplicando a propriedade, reescrevemos o produto entre essas duas raízes, ficando raiz quadrada de 16 vezes raiz quadrada de 2. Resolvendo a raiz quadrada de 16 é igual a 4, e raiz quadrada de 2 não é inteira, então conservamos. Com isso, raiz quadrada de 32 resulta em 4 raiz quadrada de 2. No exemplo B, temos raiz quadrada de 40. Podemos escrever o 40 em um produto de 4 vezes 10. Separando as raízes, obtemos raiz quadrada de 4 vezes a raiz quadrada de 10. Logo, raiz quadrada de 4 é igual a 2, e raiz quadrada de 10 não é exata, então conservamos essa raiz. Raiz quadrada de 40 é igual a 2 raiz quadrada de 10. Generalizando, temos raiz n de a vezes b é igual a raiz n de a vezes a raiz n de b. A quarta propriedade segue o mesmo princípio da anterior, porém para divisão. Observe o exemplo. No exemplo A, temos uma raiz quadrada de 4 sobre 9. Aplicando a propriedade, podemos separar em uma divisão entre duas raízes. Então, reescrevemos como raiz quadrada de 4 sobre a raiz quadrada de 9. Como raiz quadrada de 4 é igual a 2 e raiz quadrada de 9 é igual a 3, a raiz quadrada de 4 sobre 9 resulta em 2 sobre 3, ou então 2 terços. No exemplo B, temos a raiz cúbica de menos 8 sobre 125. Podemos reescrever em duas raízes, raiz cúbica de menos 8 sobre a raiz cúbica de 125. Temos uma raiz cúbica de menos 8, e quando o índice de uma raiz é ímpar e o radicando é negativo, a raiz é negativa. Então, a raiz cúbica de menos 8 é igual a menos 2, e a raiz cúbica de 125 é igual a 5, resultando em menos 2 sobre 5. Logo, raiz enésima de a sobre b, podemos separá-la em raiz n de a sobre raiz n de b. Na quinta propriedade, qualquer raiz elevada a alguma potência pode ter a potência aplicada na parte interna do seu radical, de modo que ela se torna expoente do radicando. Observe. No exemplo A, temos raiz quadrada de 2 e essa raiz é elevada à quarta potência. Aplicando a propriedade,
O 4 passa para dentro do radical, elevando o 2 à quarta potência. Então, 2 elevado à quarta potência é igual a 16, e raiz de 16 é igual a 4. No exemplo B, temos a raiz com índice 16 de 16, e tudo isso elevado ao quadrado. Aplicando a propriedade, o 2 passa para dentro do radical, elevando o 16 ao quadrado. Isso resulta em raiz de 16 de 256. Aplicando a segunda propriedade vista, fatorando o 256, obtemos 2 elevado à oitava. Aplicando a propriedade, podemos dividir ambos os expoentes por 8, resultando em raiz quadrada de 2. Logo, a raiz enésima de A, tudo isso elevado a m, é igual a raiz enésima de A elevado a m. O índice do radical e o expoente do radicando podem ser vistos como uma fração a fim de eliminá-lo o radicando ou simplificá-lo. Vejamos alguns exemplos. No primeiro exemplo, temos a raiz cúbica de 512. Fatorando o 512, obtemos 2 elevado à nona potência. Aplicando a propriedade onde o índice do radical e o índice do radicando podem ser vistos como uma fração a fim de eliminar o radicando ou de simplificá-lo, reescrevemos da forma 2 elevado a 9 terços. Efetuando a divisão, 9 dividido por 3 é igual a 3. Então temos 2 elevado ao cubo, que resulta em 8. No segundo exemplo, temos raiz quinta de 1024. Fatorando o 1024, obtemos raiz quinta de 2 elevado à décima potência. Aplicando a propriedade, onde o índice do radical e o expoente do radicando pode ser visto como uma fração a fim de eliminar o radicando ou de simplificá-lo, temos 2 elevado a 10 quintos. Resolvendo essa divisão no expoente, obtemos 2 elevado ao quadrado, que resulta em 4. Logo, raiz enésima de A elevado a m é igual a elevado a m sobre n. Sempre que o índice do radicando for múltiplo do índice do radical, especialmente nos casos em que o primeiro for maior que o segundo, será possível fazer essa simplificação. Neste vídeo, falamos sobre radiciação, seus conceitos básicos e suas propriedades. Agora é com vocês. Organize seus horários de estudo e faça alguns exercícios para melhor compreensão do conteúdo. A sua ajuda é muito importante para o nosso canal. Então deixe o seu like, compartilhe com os amigos e convido a todos a conhecer o nosso perfil no Instagram. Não complica, multiplica. Aquele abraço.